Obrigada. Nós estamos numa série de mensagem anual, falando aí sobre os personagens, da Bíblia, pessoas comuns que viveram histórias extraordinárias. E hoje nós vamos aprender com uma mulher, Esther, E quando eu estava pensando sobre o que falar em relação a Esther, eu fiquei pensando assim, seria muito fácil e muito simples trabalhar o que ela era e onde ela chegou, Esther, ela era órfã e ela chegou então a ser uma rainha. E muitas vezes a gente ouve mensagens falando sobre como que ela se comportou e como que ela... Deixa eu ver se foi. Aí. Então, ela era órfã, E ela chegou então a ser rainha. Só que, gente, ninguém se torna rainha do nada, Ninguém se torna rainha do dia para a noite. Nós precisamos de um processo. E hoje nós vamos falar sobre esse processo. Só que viver o processo na caminhada cristã fica muito mais fácil quando a gente vive junto com o outro, Então, eu tenho discipulado de forma intencionalmente algumas pessoas e eu desafiei algumas delas para estarem aqui e compartilharem um pouco dos processos em que elas estão vivendo, para a gente entender também um pouquinho os processos que a Esther viveu e nos identificarmos e muito mais, alcançarmos o que Esther alcançou, que é ser usada por Deus no tempo certo, na hora certa, da maneira certa. Então eu quero convidar as meninas que vão estar comigo nessa noite. Thaís, Jéssica, Aline, Alice, Priscila e Sarinha. São algumas, viu, gente? Eu tenho um grupo bem bacana aí, mas não dava para trazer todos. Então, as outras, já fiquem espertas, Que vão vir outros cultos de mulheres e a gente vai envolvendo todo mundo. Tá certo? Eu quero trazer para vocês um pouquinho do contexto, gente, de Esther, A gente já ouviu muito falar sobre a história dela e tudo começa com o erro de uma mulher, A gente tem Vasti, e Vasti, ela se rebela contra uma solicitação, uma ordem que o rei dá a ela, e por causa da sua insubmissão, por causa da priorização de si mesma, por causa do sentimento de eu posso fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu sei, porque eu sou a rainha, ela toma um posicionamento quando ele solicita que ela vá numa festa que ele está dando, e por conta disso, ele então destitui ela, do cargo, da função ali de ser rainha. E aí eu queria trazer um paralelo, porque se a gente fosse olhar, a persona aí da Vasti, ela é uma persona hoje valorizada, na nossa sociedade. É aquela mulher que se veste bem, sabe quem é, que sabe o poder que tem, só que não usa isso da maneira correta. Não usa para a edificação do outro, não usa para a edificação do reino, mas usa para a edificação de si mesma. O que ela fez? O rei estava lá meses em festa, ela falou, então eu vou dar também a minha festa, porque eu tenho direito também de ter prazer e regalias. E ela promove uma festa, chama as mulheres e ela não quer, então, sair da sua festa. Ela não abre mão, da sua vontade. Ela não se submete e, por isso, ela acaba perdendo, então, o seu papel, a sua identidade, o seu propósito, o seu lugar. Disso, o rei vai conversar lá com os seus conselheiros e os conselheiros falam assim, rei, nós temos muitas mulheres. Faça um concurso. Chame as mulheres mais bonitas, faça com que elas tenham um tempo de preparação. E o Senhor, então, vai escolher a sua nova rainha. E aí, então, surge Esther. Só que eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre essa caminhada do processo. Porque hoje, na vida,
quando nós nos reunimos como mulheres, muitas vezes a gente não se reúne para somar uma na vida da outra. Mas muitas vezes a gente se reúne para competir, né? Então, Esther, ela vai viver um processo onde ela vai estar em um lugar com muitas outras mulheres para alcançar uma só o lugar de rainha. Então, imagina, gente, o ambiente de competição, de comparação, né, de vingança, de tramas, né, de conversas, de fofocas. Vocês estão imaginando que vocês já viram esses lugares. Então, ali era cada um por si, né? Cada uma precisava cuidar de si, valorizar a si, olhar para si, para que ela conseguisse chegar diante do rei. Só que nós somos diferentes. E é isso que eu quero já trazer para o seu coração. Porque nós vamos juntas chegar diante do nosso rei. Juntas, todas nós chegaremos diante do nosso rei. A questão é como eu vou permitir que a minha amiga, a minha irmã, chegue diante dele. Então, nós vamos viver o processo juntas, uma valorizando a outra, sendo suporte para a outra, para que quando nós formos lá para as bodas juntas com o nosso noivo, a gente esteja branca como a neve, perfeita, imaculada, sem pecado, sem problemas, com a nossa identidade afirmada e estabelecida no Senhor. Amém? Então vamos lá? Vamos começar? Eu quero que você abra sua Bíblia, então, por favor, em Esther. Nós vamos focar no capítulo 2, mas eu te convido depois a fazer a leitura do livro como um todo, para você ter esse entendimento dos pormenores e conseguir lembrar e compreender todo o processo. Esther 2. Diz assim, o versículo 1. Algum tempo depois, quando cessou a indignação dos Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito, do que tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que procurasse belas virgens para o rei, e que se nomeasse comissários em cada província do império, para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria rainha em lugar de Vasti, e este conselho agradou o rei, e ele então pôs em execução. Nesse tempo, vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que eles foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, ou Esther, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. A primeira coisa que eu queria trazer para a gente hoje é que para nós entrarmos no processo de transformação de mente e de identificação da nossa identidade, é que nós precisamos lidar com a nossa situação familiar. Nós precisamos entender, analisar o nosso contexto e refletir no quanto que esse contexto influenciou a nossa vida, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Porque, gente, pensa comigo. Esther, ela era órfã. Ela não tinha mãe, ela não tinha pai. E no contexto em que ela vivia, ela não deveria nem ter nenhuma perspectiva de futuro, de destino. Porque não havia ninguém que pudesse cuidar, amparar, zelar por ela.
Nenhum homem se tornaria, ou mesmo que ela fosse bonita e atraente, teria o desejo de estar com ela, porque ela não teria dote, ela não teria nada para oferecer-lhe. Então, o destino de Esther era qualquer outro, menos o que ela teve de ser rainha. Então, nós precisamos entender a nossa origem. Porque se Esther não tivesse conseguido vencer a sua orfandade, ela nunca chegaria no propósito do Senhor. Ela precisou entender que mesmo sem pai, mesmo sem mãe, ela tinha um Deus que era por ela. Ela tinha um Deus que providenciou um anjo do Senhor para guardá-la, para protegê-la, para trazer estabilidade, para trazer direcionamento para a sua vida. Então hoje eu quero que você entenda que não importa de onde você veio. Talvez você não veio de uma família cristã, talvez você tenha um histórico difícil, mas você tem um Deus que cuidou de você, que zelou de você e que hoje vai trazer à sua memória aquilo que Ele precisa restaurar, perdoar, libertar e também vai trazer ao seu olhar as pessoas que Ele colocou para te conduzir ao direcionamento dEle. Então eu queria convidar a Thaís para compartilhar um pouquinho com a gente sobre essa questão de resolver a sua situação familiar para então ter a sua identidade restaurada. Assim como Esther, eu por muitos anos carreguei uma identidade de órfã. Eu nasci em um ambiente familiar desestruturado e desde que eu me entendo por gente, a minha chegada ela não foi bem-vinda. Quando eu chego na minha família, eu me vejo muito carente. Carente de amor, carente de cuidado, de provisão. E isso começa a deturpar a minha identidade. Eu começo a me mover pela falta ao longo dos anos, ao longo da minha vida. E como é triste viver não sendo aquilo que Deus criou a gente para ser. É uma vida vazia, perdida. E foi assim que eu vivi por muitos anos. Até que um dia eu tive um lindo encontro. Em um dia que eu nunca ia imaginar, no lugar mais improvável do mundo, eu encontrei com o amor da minha vida. Eu encontrei com o Senhor. Ele se revelou a mim. E Ele mostrou para mim que aquele sentimento que eu carregava desde bem pequenininha, eu sempre sentia que eu não pertencia a lugar nenhum, que eu não era amada em lugar nenhum, que eu era inadequada, que eu era indesejada, que eu era um erro. Ele fala para mim, Thaís, você não é isso, filha, eu te amo e eu quero te adotar. Eu vim te adotar porque eu sou seu pai. Mas essa deturpação de imagem, ela fez com que eu não me sentisse digna e eu não conseguia usufruir disso com plenitude. Essa marca era tão profunda em mim que, por mais de 25 anos da minha vida, eu carregava essa ideia de ser rejeitada, de não ser querida, de ser um erro mesmo. Que quando eu ia usufruir das relações, de tudo aquilo que Deus trazia, eu não conseguia, sentir aquilo profundamente. Tinha alguma coisa faltando. E aí, através dos processos, Deus me mostrou que eu precisava voltar. Eu precisava olhar para trás e deixar o passado no lugar dele, no passado. Mas eu não podia deixar ele de qualquer jeito lá. Eu precisava encarar esse passado e parar de fugir dele. Eu precisava voltar, eu precisava encarar aquilo. E eu precisava ser aquela mulher que Deus me chamou para ser. Deus começou a colocar no meu coração que eu sou uma filha criada e sonhada por Ele antes mesmo de eu vir a esse mundo. E que Ele me criou para ser uma mulher bondosa, misericordiosa, graciosa. E quando eu retomei a minha família, eu olhei para eles com um olhar de misericórdia. Eu entendi que a minha orfandade ela tinha sido planejada pelo diabo há muito tempo atrás. Mas não era quem eu era mais.
que os meus pais, eles me deram tudo aquilo que eles podiam. E eles foram até onde eles conseguiram. Mas o Senhor sempre esteve ali comigo. E aí Ele começou a colocar pessoas na minha vida que começaram a me mostrar a minha verdadeira identidade. Eu consegui, depois de muitos anos, perdoar a minha família. Liberar perdão, porque quando a gente vive fora da nossa identidade, a gente sangra em cima de pessoas, a gente fere pessoas, porque a gente não está sendo aquilo que Deus criou a gente para ser. Eu percebi que eu não era só uma vítima, eu fui uma pessoa que assumiu essa identidade e comecei a ferir pessoas também. Eu precisei voltar, pedir perdão, liberar perdão. E quando eu retomei ao colo do Senhor, Ele falou: pois é, filha, isso faz parte da sua história, mas não é parte de quem você é mais. Agora, de hoje em diante, restaurando a sua identidade, eu vou te apresentar um ministério. Isso daí é parte da história que eu escrevi para você. E hoje eu estou usufruindo desse sentimento de pertencimento nos braços do Senhor. Hoje, esse dia é muito marcante para mim, porque eu sonhei por 30 anos dar esse testemunho. E eu não imaginei que esse dia ia chegar tão rápido. É isso que Deus faz, né? Ele nos tira da orfandade. Por quê? Porque nós fomos criadas para a família. Ele projetou a família em primeiro lugar e nosso destino é a família espiritual. Então, o que Ele quer hoje é tirar qualquer espírito de inadequação do seu coração. Ele quer tirar qualquer receio, qualquer medo, qualquer marca que às vezes o seu passado te trouxe, para que você entenda que Ele te ama, que Ele te fez, que Ele te deseja e que Ele está com você, te acompanhando, cuidando, projetando, porque Ele tem um propósito. E esse é o segundo ponto que nós vamos ver. Esther, ela tinha um propósito, e o propósito dela tinha a ver com o seu destino. O verso 8 diz assim: quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Susã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregada do harém. Se Esther, gente, não tivesse rompido com a sua situação familiar, ela manteria a mentalidade de orfandade e ela não se colocaria à disposição de viver um processo desse. Porque ela se sentiria inadequada, ela se sentiria inaceita, não sou preparada, não tenho capacidades, não posso, e colocaria muitos empecilhos, e ao invés de se colocar e se permitir viver esse processo, ela ia se esconder. Que é o que muitas vezes nós fazemos. Quando nós não nos vemos pertencentes ou não nos sentimos dignas. Nós nos escondemos e nos fechamos e travamos então a ação que Deus quer promover em nós. Então, como Esther, nós precisamos entender que o nosso propósito, e ela tinha um propósito, né? Porque ela tinha um Deus, ela foi ensinada ali para o Mardoqueu a ter um pai, e diante desse propósito, ela se entregou então ao seu destino. E aí eu quero convidar então a Jéssica para compartilhar também um pouquinho com a gente sobre o propósito dela e de como que ela está indo ao seu destino. Amém. Pessoal, assim como a Thaís, a minha origem foi uma origem difícil. Eu passei por dificuldades financeiras, emocionais. E eu vivi durante muito tempo amarrada a isso, a essa origem. E tudo isso que aconteceu comigo, todos os problemas, tudo o que fizeram comigo, deturparam a minha identidade de filha. E quando a gente é órfão, a gente não tem a concepção da família. E Deus, Ele começa o projeto dele com uma família e Ele vai finalizar com a sua família. Amém?
E a partir da orfandade, você não tem uma projeção do ter e ser família. Então, eu não me sentia merecedora, como quem diz, se eu não sou filha, eu não tenho direito a nada. Tudo que me acontece é sorte, tudo que me acontece é lucro, tudo está bom. Então, o padrão de pensamento meu era de vítima. Durante muito tempo eu fui vítima das situações, mas eu me tornei vitimista. Então, tudo que acontecia comigo ou ao meu redor, eu tomava para mim e falava, realmente, ó céus, ó vida, coitada de mim. Eu trabalhava pela falta, com medo, como uma órfã, eu vivia implorando por coisas que já haviam sido me dadas por adoção. Eu não conseguia enxergar que a minha origem poderia ter sido de orfandade, mas que o meu propósito era contribuir com Cristo para a salvação da humanidade. E eu demorei a entender que eu tinha um propósito na minha vida. E esse propósito eu descobri no relacionamento com Cristo, através do discipulado. Tudo está nele, tudo vem dele, tudo é por ele. E todas as minhas dúvidas foram sanadas nele. Todas as minhas inquietações foram sanadas na sua palavra. E diante do meu propósito, quando eu entendi o meu propósito, eu tomei consciência de que as minhas atitudes no presente transformam o meu destino. Então, quando eu tomei consciência do meu propósito no reino, eu comecei a promover ações que me direcionavam ao meu destino. Então, eu decidi sair da minha cidade, vim para uma cidade grande. Então, eu optei por não mais dar aulas numa sala de aula, mas vim trabalhar na igreja. E eu saí da escola, né? Aceitei esse presente que é o propósito, que é viver o propósito. Porque eu sabia que essas ações direcionadas por Deus, mediante a minha consciência do propósito, me levariam ao meu destino. E é o que eu estou vivendo hoje. Eu estou aqui porque eu estou indo em direção ao reino. Amém. Um dia, né, o meu destino é encontrar com Ele e levar em nome de Jesus crianças, a nova geração, a isso também. É o meu propósito. E que alegria saber disso, e que alegria viver isso. E, pessoal, a boca fica seca, né? Poxa vida. Há um propósito. Tem água aqui, muito obrigada, Marlene. Eu vou beber. Pessoal, há um propósito a ser cumprido nas nossas vidas. Nós temos o privilégio de cooperar para o avanço do reino de Deus. E se nós estivermos vivendo o propósito para qual, igual a Thaís deixou claro aqui, para qual nós somos criadas, cada um aqui tem um propósito. Estaremos rumo ao nosso destino, pois o nosso propósito tem a ver com o nosso destino. Que Deus nos ajude a entender, praticar, buscar e viver o nosso propósito. Amém. Agora eu vou beber água. Obrigada. É isso, gente, né? Nós precisamos ter essa consciência do propósito. E às vezes a gente fica assim, mas Keila, eu não sei qual é o propósito da minha vida. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Na verdade, a única coisa que você precisa é se inserir na família. Porque o seu propósito é o propósito que Deus já tem para a família dele espiritual. Né? E qual que é esse propósito? Nós chegarmos à eternidade e vivermos essa eternidade com Ele. Então, esse é o nosso propósito. Então, eu consciente disso, eu começo a agir de forma que me direciono a isso. E impacto
impacto os ambientes. Então, pensem comigo, gente. Esther chegou num lugar onde tinha muitas mulheres. E ali, todas elas tinham um único objetivo: chegar diante do rei. Só que só uma chegaria. Então, elas começaram a buscar isso de forma egoísta, egocêntrica, trazendo somente para si. Mas a Esther, ela tinha consciência de que a vida dela não se resumiria a um rei terreno. Ela conhecia o rei verdadeiro. Mardoqueu ensinou para ela que há um Deus e que ela foi criada por esse Deus. Então ela tinha essa consciência. E quando nós temos a consciência de que nós temos um Pai e que nós pertencemos a Ele, nós recebemos também o favor dele. É o que Jéssica falou, ele vai conduzindo as coisas e a gente vai caminhando junto com o nosso propósito, debaixo da sua vontade, para o nosso destino. E se a gente for observar, é isso que acontece com Esther. Olha lá no verso 9. O texto diz assim: a moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo providenciou tratamento de beleza, comida especial, designou 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a, junto com suas jovens, para o melhor lugar do harém. Então Esther chegou ali e pelo senso de propósito que ela tinha, pela consciência da sua identidade, ela se destacou. Por quê? Porque a nossa beleza exterior, ela é fruto da beleza interior. Ela é fruto do nosso caráter, ela é fruto do nosso comportamento, ela é fruto do nosso falar. E Esther, então, cativou isso pela essência que ela tinha. E ela recebeu o favor de Deus. E ela foi, então, privilegiada. Deus estava conduzindo ela, auxiliando ela nesse processo para que ela cumprisse o seu propósito e chegasse ao seu destino. Mas, às vezes, a gente atrapalha Deus, gente. Sendo muito sincera. E olha que interessante. Porque aqui Deus vai ressaltar aos nossos olhos um pecado que é muito suscetível a nós, mulheres, por causa da nossa identidade. E que se a gente não perceber, muitas das vezes a gente cai por ele. Olha o que diz o texto 10, Esther 2:10. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Então, o terceiro ponto do nosso processo que nós precisamos entender é que nós precisamos de sabedoria no falar. Nós precisamos entender que aquilo que o que Deus fala para nós, não é para mais ninguém. Eu não preciso trazer isso a 4 cantos. Eu não preciso trazer isso e pôr num jornal. Deus falou comigo. Deus está no processo comigo. Ele tem um destino para mim. E eu, então, preciso de sabedoria no meu falar. Porque se Esther chegasse lá e ela já anunciasse, talvez ela não tivesse determinadas coisas. Talvez ela enfrentasse outras lutas. Mas ela foi submissa a Mardoqueu. Ela se silenciou. Quantas vezes que a gente fala mais do que deve? Mais do que precisa, né? Às vezes, gente, o silêncio faz bem, em todos os ambientes. E a mulher tem que tomar muito cuidado, porque o pecado da língua não é só no falar demais, mas é no como falar, no que falar. A gente não vê aqui uma advertência de Esther fofocando, de Esther ali manipulando, maquinando coisa contra as outras. Não, ela não trazia muitas coisas de si. E aqui, sabe o que eu aprendo? Que a gente tem que falar muito de Deus. A gente tem que falar pouco de nós mesmas. E a gente não tem que falar nada dos outros. Nós temos que falar muito de Deus, pouco de nós mesmas e nada dos outros. E aí eu quero então pedir a Aline para contribuir com a gente e contar um pouquinho de como que é esse processo para ela também, de sabedoria então no falar.
Boa noite, pessoal. Aquilo me pegou num ponto assim estratégico, porque quem me conhece de perto sabe que eu sou sanguínea e das minhas características e defeitos mais fortes é a impulsividade no falar. Quando ela falou assim, Aline, sabedoria no falar, eu falei, Jesus, tinha que ser eu. Mas eu quero compartilhar um pouco do testemunho de como eu tenho crescido através do discipulado, como eu tenho crescido nesse processo, como aquilo tem me esticado a me tornar uma mulher melhor. Né, eu sempre fui uma pessoa de temperamento mais extrovertido, mais falante, só que nesse ser assim, muitas vezes eu me escondia por trás disso. Eu sempre fui muito apreciadora da sinceridade, da autenticidade, e às vezes eu me escondia por trás de pensar assim, eu estou sendo eu estou falando o que eu acho que é legal, eu estou só sendo eu. E muitas vezes eu falo para vocês assim, até no meu casamento, eu me escondia por trás da minha característica de não, eu estou só sendo eu, para às vezes não entender ou não projetar Cristo e revelar Cristo através da minha fala. Quantas vezes eu parei, né, querendo dizer ou falar aquilo que eu estava sentindo, ser transparente em como eu era e não agir com sabedoria no meu falar? Quantas vezes eu deixei de potencializar o meu esposo, as pessoas que me cercavam, porque eu estava simplesmente falando sem pensar, né? Falava, depois pensava, poxa, não devia ter falado isso. E eu quero trazer um testemunho aqui para vocês sobre como Deus ainda está me forjando nesse processo. Eu ainda tenho muito a crescer. Mas nessa parte de sabedoria, Deus tem me ensinado muito que às vezes a gente precisa parar, eu preciso parar, para entender que a minha fala não é só para ser quem eu sou. Eu não estou aqui só para ser quem eu sou. Eu estou aqui para revelar Cristo através das minhas palavras. O meu papel aqui é que Ele cresça, que Ele apareça, não eu. Então, nesse processo de discipulado, e eu quero incentivar e encorajar você também, que não tem participado ainda de um discipulado, a se esticar, a procurar ajuda, porque isso vai fazer com que a gente revele coisas que nós nem sabemos, às vezes, que nós precisamos crescer. Para mim, eu não precisava, na época, crescer nessa área. E hoje eu vejo que se eu não estivesse sendo esticada, meu Deus, eu estaria ainda num nível de estagnação muito grande. A gente sempre pode ser mais parecido com Cristo. E eu queria trazer aqui para vocês, né, um exemplo básico assim, de como, no meu discipulado com aquela, na minha caminhada, eu tenho aprendido a entender que eu tenho um papel como mulher, como esposa, como filha, como amiga, como líder, como liderada, e eu preciso me fazer valer cada vez mais da palavra. Isso que a Keila falou me constrangeu. Eu preciso aprender a dizer tudo sobre Deus, muito pouco sobre mim e nada sobre os outros. Que a minha caminhada ela seja sobre fazer Deus ser conhecido, sabe? A imagem dele ser refletida em mim. E às vezes o egoísmo faz com que a gente pense assim, poxa, eu estou só sendo autêntica. Eu estou só quando a gente, às vezes, está estressado, ou está nervoso, ou está ansioso, a gente tem a tendência de simplesmente falar a primeira coisa que veio para que o outro entenda como nós estamos nos sentindo. Mas o que Cristo veio para mostrar é, olha só, não tem a ver com você. Né? Quando você abre a boca para falar, não é para você falar de você, é para você mostrar para as outras mulheres o seu propósito, como eu ajo através de você, apesar da sua dor, apesar do seu passado, apesar do seu histórico, o Deus que você tem, que é capaz de curar, de suprir, de te encher, para que o seu cálice transborde, né? E Cristo, Ele tem feito isso na minha vida. Eu ainda estou em processo, gente. Vocês vão ver que eu ainda vou errar muito, mas eu tenho crescido nisso. E quero deixar essa palavra mesmo, para que a gente entenda cada vez mais, né, que o nosso papel aqui não tem a ver conosco, é revelar Cristo. E eu queria trazer uma frase de Pitágoras, que ele fala assim, que se o que você tem a dizer não é mais belo que o silêncio, então se cale. E eu quero trazer aqui para um contexto bíblico, né? Se o que você vai dizer não soma, não potencializa, não eleva o ambiente, não transforma o ambiente, não revela Cristo, então realmente é melhor o silêncio. É isso. Que desafio, né, gente? É válido ressaltar que você pode estar se identificando, né, com algum desse processo. E na vida da gente, nós vamos passar por todos eles e por muitos outros que Deus vai trazendo, né,
para que a gente, então, se santifique diante dele. Então, a gente precisa ter essa consciência. Deus nos fez, sim, relacionais. Deus nos fez, sim, emotivas. Deus nos fez, sim, para ter essa empatia, para conversar, para falar. Mas Ele nos fez para gerar vida e não morte. Então, o nosso falar tem que ser coerente com o Deus que nós servimos, né? A forma de revelar o Senhor por meio da nosso linguajar, pelo nosso a mansidão, né? Tem que refletir. E como a Aline falou, a gente não pode colocar como bengala os nossos temperamentos, as nossas personalidades, para justificar os nossos pecados. Nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos dá o domínio próprio, a mansidão, a longanimidade, a benignidade. Então, nós temos que buscar o Espírito Santo, porque Ele sim nos fará ser mansos e humildes, como Jesus Cristo foi, como Esther aqui também se manteve. Só que muitas vezes a gente erra também numa outra coisa. Não só na questão de falar muito, ou às vezes falar coisas que não deve, mas também na dificuldade de nos submetermos, né? E o próximo ponto, então, é que nós não podemos agir com independência, mas sim com humildade. E aí eu queria ressaltar 2 versículos aqui com vocês. O capítulo 2, o verso 11, que fala assim: diariamente, Mardoqueu caminhava de um lado para outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Não foi porque Esther saiu da casa do seu tio, está num outro ambiente que ela o ignorou, que ela se rebelou, que ela começou a agir pelo que ela sabia, pelo que ela entendia, pelo seu achômetro. Pelo contrário, ela se manteve leal, obediente, submissa à autoridade que Deus levantou sobre a sua vida. E Mardoqueu, então, estava sempre lá por perto, para direcionar, para pontuar, para dar alguma instrução. E foi nesses momentos que ele falou com ela: olha, não conte de si mesma, né? Então ela se manteve submissa. Mas é interessante porque a submissão de Esther não se restringe somente à figura paternal que ela identificou em Mardoqueu. Porque olha o que o texto 15, o versículo 15 diz: quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. O que é isso aqui, gente? Depois do processo de preparação, né, desse tempo aí que a Esther ficou, ela era então conduzida até o rei. E nesse momento, elas poderiam escolher qualquer coisa para levar. Ela poderia escolher joias, roupas, ela poderia, assim, fazer o que ela quiser, ter o que ela quiser para ir à presença do rei. E quando ela saía da presença do rei, ela ia para um outro lugar e ela ficaria lá. E se o rei gostasse, se agradasse, chamaria ela de volta e faria ela rainha. Senão, ela permaneceria lá com tudo que ela levou. Só que Esther aqui, ela foi submissa. E ela seguiu a instrução de Hegai, que era a autoridade que havia sobre ela ali naquele harém, que Deus já tinha dado para ele o favor em relação a ela. Então, nós temos que entender que a nossa submissão, em primeiro lugar, ela vem a Deus acima de todas as coisas. Depois, ela vem com relação ao nosso pai. Depois do nosso pai, é passado para o nosso marido. E fora desse ambiente familiar, nós temos que ser submissas às nossas autoridades legais, civis, às nossas autoridades espirituais, porque isso traz bênção sobre a nossa vida. Nós temos o exemplo de Vasti, que foi insubmissa e teve o fim que teve.
E agora nós temos o exemplo de Esther. E nós vamos ouvir agora também o exemplo da Alice. E vamos aprender com ela sobre submissão. Vamos lá. Tá ligado? Talvez, como eu, vocês supervalorizem a liberdade. Eu vim depois de 12 anos dos meus irmãos, então eu acostumei. Tá ligado? Eu estou com a sensação que estava. Melhorou? Quer que eu comece de novo? Talvez, como eu, vocês supervalorizem a liberdade. E eu vim depois de 12 anos dos meus irmãos, então eu acostumei muito a brincar sozinha, a resolver as coisas sozinha, e eles muito mais velhos, então eu sempre estava no meio deles, e isso fez com que eu quisesse logo a independência. E no decorrer da minha vida, né, eu fui influenciada pelas ideologias feministas que propagam a total liberdade. Eu cheguei até a pensar em nem ter filho, porque tiraria a minha liberdade. Vivi relações de dependência emocional também, e quando eu me dei conta disso, aí que eu queria mais ainda ser independente emocional, financeiramente. E aí o Espírito Santo começou a tratar esse excesso de independência e trazer humildade para o meu coração. E eu quero compartilhar com vocês 3 formas que ele tem tratado isso em mim. A primeira é através do discipulado. Em Provérbios diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. E quando eu morava em Montes Claros, a igreja que eu pertencia já tinha uma cultura de discipulado, então eu já vinha me submetendo a estudar a Bíblia como uma mulher mais madura, a compartilhar minhas dificuldades, confessar pecados. E eu não sei para vocês, mas isso doía muito em mim e tratava muito o meu orgulho. E quando eu vim para BH, a independência só aumentou. Mas eu sabia que eu não queria mais viver independente de Deus como eu estava vivendo. Então, eu entendi que, novamente, eu precisaria me submeter ao discipulado. E a Keila foi um grande presente de Deus na minha vida. Ao não só orar por mim, mas trazer realmente luz para as minhas lutas, para as minhas dificuldades, para aconselhar, para trazer a direção mesmo que eu precisava. E nessa caminhada eu tenho conseguido ser uma filha mais obediente pela graça de Deus, mas falta muito, muito. E o segundo processo que o Espírito Santo começou a tratar essa independência no meu coração foi através das finanças. A minha família é um valor muito grande para a gente trabalhar. E, às vezes, assim, tão forte que isso fica acima, às vezes, do ministério, do servir à igreja. E eu sempre gostei de ter meu próprio dinheiro, talvez vocês entendam do que eu estou falando. E quando eu vim para BH, eu tinha uma expectativa de que eu não daria mais despesa para os meus pais. E, além dos atendimentos clínicos que eu faço, na época eu trabalhava numa empresa que já não fazia o menor sentido eu trabalhar lá, mas eu não conseguia sair, porque sair significava abrir mão do controle, significava realmente viver na dependência de Deus nessa área financeira. E aí, depois de muitas conversas com Keila e muita oração, um dia eu fiz uma oração de entrega e rompi com isso. E não foi fácil, não. Foi muito difícil, eu fiquei apertada e eu tive que receber a ajuda dos meus pais. Mas eu entendi que a independência, ela estava me fazendo achar que eu conseguiria as coisas pela força do meu braço. E aí eu decidi me entregar mais e me doar mais ao serviço da igreja. E a partir disso, Deus tem me ensinado a viver o Mateus 6,33, que diz: buscar em primeiro lugar o seu reino e as demais coisas me serão acrescentadas.
E assim tem sido. Cada dia eu tenho sido surpreendida com muito, muito, muito mais do que eu preciso. E através do discipulado também, eu aprendi que, como solteira, eu ainda estou debaixo da autoridade dos meus pais. E isso tirou todo o peso que havia em mim, de que eu precisava ser 100% independente financeiramente. E comecei a olhar para isso como uma graça de Deus. O que me leva ao terceiro processo, que é submissão às autoridades. Em Provérbios diz que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. E aí eu me dei conta que eu estava desonrando os meus pais através da minha postura altiva. Então eu precisei procurá-los, tratar problemas mal resolvidos, perdoar, pedir perdão e me comprometer a honrá-los. O Espírito Santo continuou me incomodando e segue me incomodando. Mas ele começou a incomodar também a honrar pessoas que já passaram pela minha vida, mas que eu não estava dando a devida importância. E hoje eu tenho buscado com mais humildade ouvir conselhos, direção das pessoas que exercem influência e autoridade sobre a minha vida. E nem sempre é leve, gente, sendo bem sincera. Mas, com certeza, é muito melhor do que há um ano atrás. E, assim como Esther, precisamos nos submeter aos processos que Deus nos convoca e também às autoridades que Ele coloca nas nossas vidas, porque, assim, o Espírito Santo, Ele molda nosso caráter, somos amplamente transformadas para cumprirmos os nossos propósitos. Amém. Amém, Li. É isso aí, gente. Vale muito a pena ser submissa. A submissão, gente, nada mais é do que a proteção de Deus sobre nós, né? Dele continuar nos guardando, tendo amor. E aí Ele coloca pessoas, então, sobre a nossa vida. E nós precisamos nos submeter, honrá-los. E a palavra diz que a gente tem que fazer isso como nós fazemos ao Senhor. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque mesmo quando nós agimos de forma submissa, nem sempre a nossa motivação pode estar sendo realmente de submissão, né? Às vezes, você tem que fazer alguma coisa, mas lá internamente você está assim, e reclamando. Isso não é submissão, né? Não é submissão. É apenas uma ação. E aí também não vale a pena. A submissão, ela tem que ser de inteireza, de mente, de coração. É uma entrega total. Eu me submeto. E, gente, cá entre nós, não tem nada melhor do que você se entregar e ter alguém zelando por você, protegendo você, guardando você, lutando por você, provendo as coisas para você. Não tem nada melhor que isso. Não tem nada melhor que isso. Então, a gente precisa se submeter. Quando Deus fala algo com você, você não questiona Deus, né? Quando Deus direciona algo para você fazer, quando Ele vem com alguma instrução, você não questiona. E a Bíblia fala que nós devemos nos submeter como nós nos submetemos ao Senhor. Então, a gente tem que começar a pensar, né? Qual que tem sido as nossas motivações? O que tem sido parâmetro? Será que é esses viés feministas de que eu dou conta, de que eu posso, de que eu tenho direito, de que eu tenho deveres, né? Tipo, mais direito do que deveres, mas eu tenho a força? Será que é isso? Ou será que é a entrega de Jesus Cristo diariamente que tem norteado também a nossa entrega nos nossos relacionamentos, né? Só que, se a gente for reparar na vida de Esther, a gente tem algo ainda mais profundo, que é a questão da cura, né? E o próximo ponto que a gente tem para trabalhar, o quinto ponto, é que nós precisamos, precisamos de tempo para a cura e para a santificação. Às vezes, quando a gente lê a história de Esther, a gente acha que foi assim, uma questão de um mês, né? Semanas, foram dias. Não, gente, foram 12 meses.
12 meses de preparação. 12 meses ali aguardando, vivendo esse processo. Às vezes a gente está vivendo um processo há uma semana e fala, Deus do céu, me ajuda que eu não vou dar conta. Imagina você viver isso 12 meses, 12 anos, né? E aí? Qual será o nosso nível de constância? Porque Esté se manteve constante. Mas o que eu acho mais interessante aqui é porque esse processo de 12 meses foram processos de cura e santificação. Porque a palavra do Senhor, lá no verso 12, vai dizer assim, ó, antes de qualquer daquelas mulheres apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. E a gente acha que é muito bonito, né? Você ficar lá banhada nos óleos e etc. Você já pensa nos óleos que você usa no banho e tal. Não, gente. O óleo na Bíblia, ele tem o significado da santificação, da cura da pele, da cura das feridas. E se a gente for analisar espiritualmente, Deus ele precisa curar a nossa essência, para que a gente consiga realmente refletir aquilo que Ele deseja. E eu achei super interessante, porque quando Jesus nasce, o que os magos vão levar para Jesus? Eles levam mirra. Mirra, gente, era um óleo amargo, que trazia simbologia de sofrimento, de entrega, de sacrifício. Então, pensa que Esté foi banhada nesse mesmo óleo de mirra durante 6 meses, para que ela entendesse que ela deveria se entregar em sacrifício. Entende como que o nosso propósito, o nosso destino nos leva aonde Deus quer? Às vezes a gente reclama dos processos, achando que Deus está doendo, mas está difícil, Mas nós precisamos entender que o nosso propósito é de sacrifício, é de se entregar, é de amar, é de perdoar, é de restaurar, é de santificar a nossa vida, matar a nossa carne para que Ele cresça, para que Ele seja visto. Então agora a gente vai aprender um pouquinho sobre esse processo de cura com a Priscila. Aqueles que me conhecem um pouquinho sabem que eu sou formada em Direito e trabalhei alguns anos na prática, né, nessa prática do Direito. Quem me conhece ainda mais de perto sabe que eu sou uma pessoa extremamente metódica e sistemática. Só o senhor sabe quanto que eu sou provada nisso, mas ok. Talvez por essas 2 razões eu me convenci de que eu era uma pessoa apaixonada por processos. Eu amo processo, é lindo viver o processo. Como eu gosto de viver isso. Mas, em determinado momento da minha vida, chegou o discipulado e a terapia. E aí, gente, eu descobri que, na verdade, eu não era apaixonada por processo coisa nenhuma. Eu gostava do processo dos outros, eu gostava dos processos que envolviam coisas externas a mim, mas eu não conseguia lidar com os meus próprios processos. E aí, foi uma loucura, né? O pastor Rafael Abdala, da PIB de Guarapari, quando ele veio aqui na nossa igreja, ele falou uma frase que me marcou muito. Ele disse que o Senhor, Ele cura através de atos e através de processos. E eu não sei vocês, gente, mas comigo é só através de processo. Não tem outro jeito, né? E fala a verdade, tudo que a gente quer na vida é ser curado através de um ato, num passo de mágica. De hoje para amanhã, o Senhor resolveu tudo no meu interior, sou uma nova pessoa, aleluia. Se isso aconteceu com alguns de vocês, glória a Deus por isso, mas essa não é a minha realidade. Existem processos de cura que começaram na minha vida quando eu tinha 9 anos e se encerraram nesse ano, ou seja, 20 anos de processo. Existem processos que começaram na minha vida quando, em 2018, eu resolvi me entregar a um nível de profundidade e de santidade sem reservas ao Senhor. Existem processos na minha vida
que começaram quando eu entrei aqui na PIB e vão acabar só daqui a 44 anos, em nome de Jesus. Existem processos que estão acabando de começar na minha vida. E eu sei que vão durar toda a eternidade. Processos de cura, processo de santificação. E a gente escuta tanto sobre o processo dos outros, né? A gente escuta sobre o processo de José, que demorou 17 anos para se tornar governador do Egito. A gente aprende com Abraão, que esperou 20 anos. A gente aprende com a mulher do fluxo de sangue, que esperou 12 anos. A gente aprende com Esther, que esperou 12 meses. Mas na hora de enxergar a nossa realidade, o que a gente quer é pressa. Esperar pelo tempo me ensinou muito que eu preciso aprender a amar o processo verdadeiramente. Não o processo dos outros, não o processo daquilo que é externo, mas os meus próprios processos, né? E que através disso nós experimentamos de fato uma aproximação com o Senhor que traz cura para o nosso coração, que renova a nossa vida, a nossa mente. E eu entendi que ter essa compreensão nos faz viver de uma forma completamente diferente. Porque se a gente for parar para pensar, a gente não sabe quanto tempo vão durar os processos que Deus tem para a nossa vida, né? E aí, como que a gente faz, então, para a gente esperar esses processos? De fato, conhecer Deus é o segredo para isso. Conhecer a Deus nos faz caminhar em segurança, sabendo que o resultado é garantido. Conhecer a Deus nos faz desfrutar do processo, entendendo que é nele que nós somos forjados, que é nele que nós somos transformados todos os dias, né? E entender isso me fez hoje caminhar sem pressa. Eu que tanto vivia com ansiedade em relação ao futuro, sobre o que iria acontecer em todas as áreas da minha vida, profissional, sentimental, emocional, familiar, hoje eu consigo olhar para o futuro sem pressa, entendendo que o que eu quero é desfrutar desse processo, porque é nesse processo que eu vou me aproximar mais do Senhor. E como o Senhor, Ele agiu na minha vida nesse tempo, se revelando a mim em cada etapa. Em cada passo que eu dava, Jesus se revela, continua se revelando na minha vida, mostrando que não há nada melhor do que viver dessa maneira. Viver o propósito de maneira mais intensa e entender o processo me faz viver que eu não quero mais viver outra vida senão tendo Deus como o Deus do meu tempo, o Deus do meu processo e o Deus da minha vida. Amém. Glória a Deus. Isso aí, gente. E é importante a gente entender o processo e a gente viver o processo com qualidade. Por quê? Porque o que Deus está fazendo não tem a ver com a gente, né? A posição que Ele vai nos colocar não tem nada a ver conosco, mas tem tudo a ver com Ele. E esse é o próximo ponto. A posição que Deus nos coloca é para realizarmos o propósito dEle. Então, Esther precisou desse tempo ali de preparo, de cura, e nós precisamos para que a gente conheça o nosso Deus. Para que quando chegar o momento de tomarmos posição, nós não tenhamos nada de nós mesmos, mas nós tenhamos apenas Ele, né? E andarmos nele. E é isso que a gente vai agora ouvir um pouquinho com a Sara, né? Como é viver, então, o propósito de Deus na posição que Ele nos coloca. Boa noite, irmãs. Eu quero trazer uma ilustração que quando a gente está dirigindo no escuro, o farol ele ilumina um campo de visão ali para a gente, né? O farol baixo chega a iluminar de 30 a 40 metros, o farol alto, dependendo do carro, ilumina até uns 100 metros, mas nenhum dos dois ilumina o caminho inteiro. E muitas vezes Deus faz isso com a gente. Ele mostra os 30 metros. E a revelação que Ele dá nesses 30 metros tem que ser o suficiente para a gente cumprir o propósito dEle para a nossa vida, né? E comigo foi assim, Deus foi revelando de 30 em 30 metros. Desde a infância até hoje. E o que fez a diferença, o que faz a diferença é o quanto que a gente está preparado para entender esses 30 metros que Ele nos permite enxergar, né? E entender os processos, como a Pri falou, e entender que existe um processo do processo.
Porque quando você identifica que está passando por alguma etapa, algum ciclo novo na sua vida, a gente tem que entender que existe tempo para as coisas acontecerem, né? E não adianta a gente querer acelerar isso. E precisamos ter a consciência de que, independente do que a gente está fazendo, do lugar que a gente está e a posição que a gente ocupa, Deus nos coloca lá para que a gente consiga realizar o que Ele tem para fazer através da nossa vida. E ter pessoas que vão caminhar conosco nessas situações, né? Compartilhando a vida, em discipulado, no dia a dia, torna tudo mais leve. E, afinal, Ele usa pessoas para enxergar coisas que nós não conseguimos enxergar. Afinal, às vezes, nós vamos saber só os 30 metros, né? E, para algumas pessoas, Deus revela os 100 metros também. E trazendo um pouco do meu contexto pessoal e da minha experiência de entender os ciclos que eu vivi nos últimos anos, quando eu vim para BH, eu trabalhei numa agência de São Paulo, que estava abrindo uma filial aqui, e profissionalmente eu cresci muito, amadureci muito, conheci um mercado que eu não conhecia, desenvolvi habilidades que eu não tinha, e conheci um cenário comercial que me fez crescer profissionalmente. E esses foram os primeiros 30 metros que Deus me mostrou, sair de Montes Claros. E um tempo depois, quando eu saí da agência, eu conheci a PIB e, meu Deus, como eu precisava disso. Como Deus revelou seu cuidado através da igreja, porque aqui nós resgatamos algo que estava perdido no nosso coração, né? No caso, meu de Augusto. E eu jamais vou esquecer do primeiro dia de culto aqui, quando o Juan falou assim, e eu estava sentado bem ali. E o Juan falou assim, se você está sem propósito, vem viver o propósito da família. E eu falei, é isso. Meu Deus, tudo que eu mais quero. Falei com o Augusto, amor, encontramos nosso lugar, é isso que nós vamos fazer. E, de fato, nos entregamos. E a entrega foi muito intensa, então nós vivemos os nossos primeiros 100 metros. O farol estava mais alto agora. Porque aqui, de fato, Deus resgatou muita coisa no nosso coração. Pouco tempo depois, eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar no marketing de uma rede de hospitais aqui em BH. Nesse mesmo período, Deus resgatou o chamado ministerial na vida do Augusto, na vida da minha família, que a gente já tinha uma consciência de quando era mais novo, mas estava abandonado, né? E, através do discipulado, a gente conseguiu tomar decisões que nos levaram a enxergar mais 30 metros. Trabalhei no hospital por 3 anos, até que nós enxergamos mais, que foi a gestão da ONG. E eu compartilhei essa semana com o pessoal o quanto que o padrão de pensamento modela comportamento e o comportamento autoriza a intervenção espiritual. E a gente tem que entender o que isso quer dizer, né? Então, assim, em todos esses anos, principalmente nos últimos, eu levei meus pensamentos naquilo que é do alto. Eu elevei meus pensamentos nos valores do reino e o meu comportamento refletiu aquilo que estava dominando os meus pensamentos, pela consciência do que Deus já tinha revelado a mim, seja de uma forma direta ou seja através de pessoas e da igreja. E o resultado disso é desfrutar das bênçãos que Deus nos dá, do que Ele faz a nosso favor, como aconteceu com Esther, né? E aqui eu resgato uma parte da minha história, que quando eu formei no ensino médio, eu pedi para fazer publicidade, meus pais não deixaram, e deram a sugestão de eu fazer administração. E aí eu passei na UFMG, fiz o curso, né? E hoje eu consigo ver todo o processo que eu não entendia, porque Deus só tinha me mostrado 30 metros. Hoje eu consigo ver o porquê das coisas, porque Deus, ele sabe aquilo que a gente pode suportar. E talvez se Ele me mostrasse lá atrás o que eu estou vivendo hoje, eu nem aceitaria, eu não entenderia, não estava preparada, eu não tinha maturidade o suficiente para enxergar e visualizar o que a gente está vivendo aqui hoje. Então, desde a infância, adolescência, juventude, o fato de eu ter feito uma faculdade que não era a minha primeira opção, mas hoje contribuir diretamente para o cargo que eu estou ocupando aqui na ONG, faz toda a diferença. Hoje eu colho os frutos desse caminho percorrido, eu colho os frutos de entender que Deus usa pessoas para revelar os processos, de que Ele revela os 30 metros, às vezes os 100 metros, e eu pude me entregar nisso.
Então, hoje eu enxergo um pouco mais. E o que eu não consigo ver, eu tenho a certeza de que o lugar que Deus me colocou é para cumprir o propósito dele. E que tudo coopera, e que tudo contribui, e que tudo vai da perspectiva, da forma como nós estamos olhando todas as situações. Porque é muito fácil, talvez, desfrutar uma plenitude quando nós estamos no controle, né? Como a Alice falou. Então, quando a gente consegue descansar em Deus, Ele vai se revelando dessa maneira. Então, Deus nos coloca para cumprir o propósito dEle, que é conectar pessoas a Ele, é fazer reconhecido e conhecido o Teu reino, é expandir o Teu reino, mas ninguém faz nada grande sozinho. Então, para que a gente consiga, de fato, alcançar a cidade, cumprir a nossa missão, a nossa visão, é entendendo que precisaremos de pessoas para alcançar isso. Glória a Deus. Esther, ela deixou a orfandade, aprendeu a lidar com a situação da sua família. Ela entendeu que ela tinha um propósito, uma identidade. E ela seguiu, então, aberta ao seu destino. Ela foi sábia, ela foi humilde. Ela respeitou o tempo de cura e transformação. E ela, então, assumiu uma posição. O verso 17 do capítulo 2 diz assim: o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele colocou nela uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vasti. Só que Esther também entendeu que a posição em que ela estava não era para ela desfrutar da realeza. Não era para ela desfrutar dos prazeres, né, dessa terra, daquele momento. Deus tinha um propósito. E se a gente pular lá para o capítulo 4, o verso 14, o próprio Mardoqueu vai lembrar Esther do propósito dela e do porquê ela estava ali naquele lugar. Diz assim: olha, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então, na história, Esther assume como rainha, tem uma trama aí que acontece, eu vou então sugerir para que você leia em casa, mas chega um momento em que o rei, ele determina a morte de todos os judeus. E quando Mardoqueu fica sabendo disso, ele entra em desespero e ele fala assim: gente, mas como assim? A gente vai morrer, a gente não pode nem se defender, a gente não pode fazer nada. E ele então vai falar com Esther. E nesse momento que ele traz para Esther, Esther faz assim: não, Mardoqueu, peraí, não vai ser assim, vamos lá, troca de roupa, não precisa disso tudo. Ele falou assim: Esther, você não está entendendo. É o seu povo. Se nós morrermos, também você vai morrer. Então você agora tem que tomar posição e cumprir o propósito de Deus. E aí vem o nosso último ponto. Para vivermos o propósito, nós precisamos lutar com as armas espirituais. Quais foram as armas que Esther usou? A oração, o jejum e a ação. Quando nós, então, temos a nossa identidade firmada, quando nós reconhecemos o nosso propósito, nós paramos de agir por nós mesmas. E nós conhecemos a esse Deus de tal forma que nós vivemos em oração. Nós não temos momentos de oração, nós vivemos em oração. Porque é por meio da oração que Ele revela em nós e sobre nós aquilo que Ele já está fazendo. Para que a gente se torne coparticipante. Mas não só a gente vive em oração, como a gente também tem que viver em jejum. Esther faz isso. Ela vira para Mardoqueu e fala assim: olha, volta lá para o povo. Põe todo mundo para jejuar juntamente comigo durante 3 dias. Porque se eu chegar diante do rei, do nada, sem ele me chamar, eu posso morrer. Então, eu precisarei de um suporte, eu precisarei de um tempo aí, da gente
buscar ao Senhor, para que eu então possa agir. E ela faz isso. Ela faz o jejum, ela leva as suas servas a jejuarem, todo o povo judeu jejua junto com ela, e quando ela se coloca à porta do palácio, o rei lhe estende o bastão e fala: o que você precisa? E ela então, com sabedoria, porque ela já orou, porque ela já jejuou, ela já se diminuiu, ela já permitiu o Espírito Santo conduzi-la, com sabedoria, ela conduz o rei a, então, valorizar Mardoqueu e honrar e livrar o povo judeu. Então, o meu convite para você nessa noite é: submeta-se ao processo. Deus, Ele tem um propósito para nós. Ele chamou, Ele escolheu. E Ele está com você nesse processo. Por quê? Porque Ele quer que você viva a sua vida cristã nesse pilar de oração, jejum e ação. Se a gente orasse mais, se a gente matasse mais a nossa carne, nós estaríamos mais atentos ao Espírito Santo e haveria mais transformação. Só que o que eu quero mais destacar é que nós não precisamos viver isso sozinha. Esté teve que viver. E na hora que ela foi se posicionar, ela chamou o quê? O seu povo, o povo de Deus. E nós somos esse povo. Então o que nós precisamos é nos levantar e falar assim: olha, aqui amiga, qual é a luta que você está enfrentando? Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou guerrear com você. E juntas nós alcançaremos a vitória. Porque nós não estamos num patamar de competição. Nós somos filhas. Somos filhas do mesmo Pai. Ele nos ama da mesma forma. Ele trabalha com cada uma de uma única maneira. Mas Ele tem um único objetivo. E nós chegaremos ao mesmo destino, ao céu. Então, por isso, hoje, eu quero te convidar a ficar de pé. E nós vamos orar. E nós vamos pedir a Deus para que Ele nos dê essa ousadia de entender, perceber o nosso processo, aceitar esse processo, sendo grata a Ele, com submissão, com humildade. E nós vamos clamar para que Ele, então, nos traga pessoas, para que a gente possa trazer o nosso coração, para que a gente possa guerrear em unidade. Nós estamos vivendo num tempo, gente, em que a mulher, ela precisa guerrear pelos seus. As nossas casas, as nossas famílias estão sendo bombardeadas. Os nossos filhos, os nossos maridos estão sendo bombardeados. E o problema é que muitas vezes a gente está ali jogando bombas também. A gente não toma uma posição de eu vou orar, eu vou jejuar e eu vou agir dentro da minha casa de forma santa, de forma submissa, de forma humilde, porque eu quero gerar nesse lugar vida. E é isso que Deus está nos chamando. Seja você novinha, seja você mais velha, seja você solteira, seja você casada, Deus tem o propósito de que você gere vida por onde você passar, aonde você estiver, com quem você se relacionar. Gerar vida em outras mulheres que estão aí perdidas, sem a sua identidade, sem norte, sem propósito, sem destino. Mas gerar vida também nos homens que estão ao seu lado. Potencializando a hombridade, a paternidade deles. Potencializando os nossos filhos. Trazendo os princípios, os valores daquilo que Deus já nos deu. E é aquilo que a gente sabe que realmente muda, que realmente transforma. A palavra do Senhor, ela liberta. A palavra do Senhor tem poder. Então é nessa palavra, é mediante a oração, é mediante ao jejum, que nós nos tornaremos vitoriosas. E que um dia celebraremos com o Senhor. Então abaixa sua cabeça, feche os seus olhos, eu vou orar por você nesse momento. Deus, eu te agradeço.
Porque nós somos pessoas comuns. E nós estamos vivendo uma única história extraordinária, que é a história do Senhor sobre a terra. Eu te agradeço porque um dia o Senhor nos fez no ventre da nossa mãe. O Senhor nos olhou, nos formou, cada célula, cada parte, cada, Senhor, significado nosso foi feito ali pelo Senhor. O Senhor nos amou. E o Senhor já tinha um propósito para nós. Então Deus nos ajuda. Se há ainda dentro de nós alguma orfandade, tira nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Nos faça sentir filhas do Senhor. Nos abrace com teu Espírito. Ressignifica a nossa identidade. Nos faça, Senhor, ver o amor do Senhor por nós. E nos dê, Senhor, a tranquilidade, a paz, a segurança de sentirmos sim dignas, de que sim, nós temos um Deus que nos ama, de que sim, Ele cuida de nós, de que sim, Ele zela por nós, e por isso nós podemos seguir em segurança. Nos ajude, Deus, a entender que o nosso propósito não é buscar o nosso prazer, não é buscar uma beleza externa, mas é buscar o brilho do Senhor, a glória do Senhor, a presença do Senhor, o Espírito do Senhor, e refletir isso em todos os lugares. Nos ajude a entender que o nosso propósito não é ser famosa, ter poder, ter nome, mas é proclamar o teu nome, é engrandecer o teu reino, é servir ao Senhor, é propagar ao Senhor. Não é fazer com que as pessoas me vejam, mas é fazer com que as pessoas vejam o Senhor em tudo que eu fizer. Nos dê consciência, Pai, de que nós devemos nos submeter, nós devemos ter humildade, mansidão no nosso trato. Muda, Deus, o nosso caráter, para que a gente tenha um caráter de Cristo. Que em nome de Jesus, todo o pecado que sempre foi justificado na nossa vida, venha ser rompido agora. Toda fofoca, toda malícia, toda manipulação, todo olhar pervertido, ó Pai, tira dos nossos olhos. Toda comparação, toda inveja, toda cobiça, em nome de Jesus, caia isso no nosso meio. E que no nosso meio nasça um senso de unidade, de irmãs que estarão apoiando uma a outra, porque nós só temos um destino, nós só temos um Deus, nós só temos um Rei, e nós chegaremos juntas diante do Senhor. Então nos ajuda, Deus, a rasgar o nosso coração, a assumir que nós somos falhas, nós pecamos sim, nós não somos perfeitas. E que nós podemos trazer isso umas para as outras, que nós não seremos julgadas, mas que nós seremos abraçadas e que nós caminharemos juntos nesse processo de santificação. Independente do tempo que dure, nós permaneceremos na tua presença, nós seremos constantes, porque nós sabemos que nós estamos aqui para viver não a nossa história, mas a sua história. Então nos ajude a romper, Deus, em oração. Nos levante nesse tempo para que a gente possa jejuar pelas nossas casas, pelos nossos maridos, pelos nossos entes queridos, pelos nossos filhos, para trazer à nossa casa a habitação do Senhor, o Espírito do Senhor, a harmonia do Senhor, para que qualquer pessoa que chegar perto de nós ou adentrar a nossa casa sinta a tua presença, o teu amor, a tua paz, a tua cura, a tua transformação. Pai, nos aproxime de ti e se revele a nós, porque nós queremos nos derramar diante do Senhor, nós queremos nos entregar diante do Senhor, nós queremos deixar o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, porque Tu és o Deus perfeito e nós chamamos em nome de Jesus.